está no ar o seu BH Esporte de todos os dias, nesta quarta-feira, dia 9 de janeiro de 2019, e o mercado da bola mais agitado do que nunca. Olha ela passando aí, ó. O América, com esse número grande de contratações, essa reformulação inteira da sua equipe, na mescla da juventude com a experiência, no intuito e no objetivo, quem sabe, de voltar à Série A no ano de 2020. O Cruzeiro acabou o fim da novela, né? Aliás, o fim da novela chegou, né, Mário? O Mário que adora pegar no meu pé por causa dos trocadilhos. Nesta terça-feira, não é, Eduardo? Isso. Nessa terça-feira, por volta das 22 horas, a novela terminou e realmente o uruguaio parece, porque a assinatura dos papéis ainda não aconteceu, não é mais jogador, né, a questão agora é só por causa da grana cair agora. Estabelecer as datas, colocar no papel principalmente o dia do pagamento, que é o mais importante, mas a verdade é que muitos torcedores do Cruzeiro, tristes com essa situação, o Cruzeiro perdeu sem dúvida alguma um de seus ídolos para essa temporada de 2019. O Atlético, o Elias, aconteceu uma reunião entre diretores do Internacional e diretores do Atlético, não aconteceu um acordo e por enquanto, mas esse por enquanto, neste período que nós estamos passando, pode durar 24 horas, é ou não é verdade? Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. O Elias, por enquanto, ainda é jogador do Atlético para essa temporada de 2019. E vários jogadores. Aconteceu a renovação do Patrick, para muitos um erro, né? Para muitos o Patrick merece mais uma vez vestir a camisa do Atlético, mais um aninho só, porque é uma renovação apenas até o final de 2019. 2020. Pode falar mais. Não, é um ano. Não parece que foi não, 2020, é um ano só. E quando chegar em... Não, perdão, é outro assunto aí, porque eu estava brincando lá no Bola Murcha, dizendo que ele já virou um Patrick Mônio do Atlético. Pois é, quase isso. É um Patrick Mônio. Quase isso. O Guga, lateral direito, que veio do futebol catarinense, mas é baiano, né? Bem falante. Pois é, cabelo tipo Guga mesmo. Para quem não sabe, ele tem esse apelido por causa, quando iniciou a sua carreira, parecia muito com o Guga, aquele tenista, nosso principal tenista, né, da nossa história. E aí o Atlético vai ter o Emerson, que está na seleção, a renovação do Patrick e o Guga, que está chegando. Isso tem outro também que fugiu o nome aqui, que renovou ontem também. O Zé Wellison. Isso, Zé Wellison, volante, também renovou. Os zagueiros que chegaram, nós vamos falar aqui do Igor Rabelo, também foi uma novela, a contratação. A volta do Hever, capitão da Libertadores. Nós vamos falar muita coisa do Atlético, mas enfim... Estamos aqui com as presenças de todas as quartas-feiras do nosso Eduardo Silva, do nosso Mário Ribeiro, e vamos já colocar a bola para rolar. Mário Brito. Mário Brito está aqui para falar de Atlético, Cruzeiro e América. Sabe o que acontece, telespectador? Quem é nosso telespectador há muito tempo e realmente ficou triste como nós ficamos, nós perdemos um grande amigo, o nosso Mário Ribeiro, que participou durante tantos anos dos programas do BH Esportes, da Hora do Galo. E na semana passada, o Mário estava viajando, né, Mário? O Mário estava na praia, aproveitando as férias, e nos mandou, inclusive, um WhatsApp, porque muita gente, quando nós aqui anunciamos, infelizmente, o falecimento do Mário, teve muita gente que achou, inclusive, teve o nosso Mário Brito. Aquele desencontro de informações, né? Porque dar informação... O que é pior, né? O que é pior. Eles ligaram para o meu grande amigo, cidadão Éder, São Salvador, e informando, olha, tá aqui na Santa Casa, o Mário, lá da Itatiaia, o corpo dele está aqui. Aí fizeram uma ligação, né? E os caras, então, o pessoal lá na Alterosa, os amigos que a gente tem no meio do esporte, porque afinal de contas são 20 e tantos anos com isso, e eu como grande gozador, porque meu negócio é humor mesmo, é brincadeira, e meu telefone começou a pipocar. Aí o cara, você não morreu? Não, quem morreu, rapaz? Estou aqui muito vivo e tal, graças a Deus aconteceu, eu estou aí vivinho. E o Mário, que foi grande amigo meu, a gente brincava muito, e algumas vezes a gente encontrava, ou no Mineirão, ou lá no Independência, encontrava Mário Ribeiro, Mário Brito, Mário Savagé e o Mário Caixa. Você chegou a participar? Aí ele falou assim, pô, um Mário já é 12, 4? A gente ria, brincava e tudo. O Mário Ribeiro te substituiu na Hora do Galo ou você chegou a participar com ele também, Mário? Eu não me lembro. Não, eu participei com ele na Hora do Galo, naquela época,
era eu, o Afonso, eu, Bira, e tinha aquele... E este que está aqui sentado com você. E este que está aqui sentado, e tinha aquele também que é analista de um número, mas não participava. Nosso querido Zé Antônio. Zé Antônio, mas ele não participava da Hora do Galo, não, participava só do programa. Depois é que ele foi para a Hora do Galo. Depois é que ele foi para a Hora do Galo. Tá morando acho que no sul de Minas, me parece. Zé Antônio está morando em Pouso Alegre. Está lá nos assistindo em Pouso Alegre. Mas aí eu estou aqui, Vivinho da Silva. Ainda bem, né, Mário? Ainda bem. Sexta-feira agora, depois de uma paradinha aí, porque o jornal Super Notícia, que eu tenho a coluna Bola Murcha, o caderno de Super Futebol Clube, que não tinha muita notícia, ele foi incorporado no corpo do jornal. E na sexta-feira agora já volta o Bola Murcha. Vamos acompanhar. Mas você não faz aquilo que você faz conosco no WhatsApp com seus leitores do jornal, não, né? Não, porque no WhatsApp eu posso abrir o leque. Pois é, porque informar o nosso querido telespectador, que também gosta dos nossos casos aqui diários, que nosso Mário Brito tem o costume de se alimentar muito bem quando ele está nas viagens. E em cada restaurante que ele vai, ele manda 3, 4, 5 fotos para todos nós, o tempo inteiro. Ainda numa lorota muito grande, ainda pede para que todo mundo possa ajudá-lo a escolher que prato ele vai escolher no restaurante. Não é mais ou menos assim? Pois é. Eu quase bloqueei. Eu mandei uma feijoada no calor para ele, uma feijoada. Mas aqui, os amigos existem para isso, né? Porque a gente só brinca com quem a gente gosta. Porque se a pessoa não gosta de você, ou se você não gosta da pessoa, você não vai brincar com ela. Você brinca com aqueles que aceitam a sua brincadeira. Esse aqui, pelo menos, já sofreu muito comigo, doutor Rodrigo. O nosso amigo aqui, sofro muito. E ontem eu mandei uma do menino veste azul. Ninguém quer ela falar. Ainda bem que ninguém pensou dela. Mas como eu coloquei aqui na nossa... Lá vai a bola. Como coloquei aqui na nossa entrada, nossa escalada aqui do nosso programa, então são vários assuntos. Eu vou começar com o América. Vamos deixar o assunto Arrascaeta, que nós vamos destrinchá-lo todo daqui a pouquinho. Mas para falar desse América que está sendo formado, desse número, eu achei grande de contratações, está quase um time inteiro, daqui a pouquinho vai ter 11 contratações. Parece que já são 9, né? Pois é, é isso aí. Eram 8 e chegou o Belusso, né? São 9, Foi anunciado. Eu te cortei aí. Não, mas, por favor. O estava jogando no Curitiba, atacante do Curitiba, o América... Ainda, segundo o presidente Marcos Salom, ainda precisa de um zagueiro e um do atacante, e o Belusso está chegando. No ano passado ele jogou pelo Vitória e Coritiba. Agora esse Belusso, ele tem 30 anos, mas já rodou, viu, cara? Eu vi. Esse Belusso já rodou. Esse tem um currículo grande. Ele jogou Santa Catarina, Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, no Nordeste. Rodou a Europa, jogou na Suécia, Chipre, Coreia do Sul e Arábia Saudita. Quer dizer, um cara que tem experiência. Não, é um jogador naquilo que disseram. Isso. Que o objetivo do Givanildo e o pensamento americano nesse ano, essa mescla entre juventude e experiência, é um daqueles que vem para compor o time da experiência. Em 2017 ele jogou no Londrina, ele foi artilheiro do campeonato em 2017. Agora, o que o América, inclusive o Givanildo no treinamento hoje, ele já colocou 3 atacantes. Eu vi. Colocou o Berola, pelas Berola, Berola ali do lado direito, o Belusso, centroavante, e quem? O Mateuzinho no meio, e esse novo que voltou, o Toscano. Que jogou, estava bem lá. Mas eu acho que o América, por isso tudo aí, Mário, eu acho que o América vai entrar legal nessa Série B. Vai perder o goleiro, né? Mas tem um goleiro muito bom lá que era o reserva, e a zaga dele compôs. O forte é que ele não perdeu aquela zaga. Aquela zaga ali, o Messias joga muita bola, não é mesmo? O Messias. O sistema defensivo do América é muito bom. Era um ponto muito forte quando o América terminou a Série B. Quando o América começou a Série A, também era. O problema foi o que aconteceu no decorrer do campeonato. E se nós estamos falando de sistema defensivo, Eduardo, a gente não pode deixar de tocar no assunto goleiro. Porque o Fernando Leal, que é o primeiro nome, olha, a diretoria do América já afirmou, o América está de olho em outro goleiro. Porque tem o Fernando, que tem quase 40 anos, acho que é 38 anos, se não me engano, um goleiro mais do que rodado, mais do que experiente, já jogou pelo América como titular, inclusive, nesse ano de 2018, quando o João não jogou. E tem 2 meninos,
O América precisa de mais um goleiro. Porque, só para concluir, Mário, se nós imaginarmos que fora um ataque que funcionou, um time coeso, aquele time que ganhou a Série B em cima deste Internacional, que quase ganhou o Campeonato Brasileiro, tudo bem, eu gosto de encher a bola mesmo, porque o Inter fez boas contratações, ok, fez, mas todo mundo esquece que o América foi campeão da Série B de 2018. Todo mundo esquece disso. E o goleiro, o João Ricardo, Mário, ele era peça fundamental, não só pela liderança, mas pela qualidade atrás. A saída de bola dele, a maioria dos goleiros brasileiros não tem a saída, a não ser o Cássio do Corinthians. E a saída de bola do Ricardo é sensacional. Ele arma um contra-ataque na saída de bola dele. Nesse futebol de exigência que existe hoje, de alta performance, que é o termo que quem está no meio da bola tecnicamente gosta de usar, joga a bola. Não existe, lá vai a bola, não existe um time campeão ou que chegue nas finais das competições sem um goleiro diferenciado. Tem que ter. Não existe. E o objetivo do treinador, o objetivo do presidente, o discurso é único. É o retorno à Série A no ano de 2020. E para isso, o América vai precisar de um grande... Tem um ditado no futebol... O Givanildo, ele é muito bom nisso. Sem dúvida. Já subiu o América assim. E tem um ditado no futebol que diz isso, a gente que é mais antigo. O grande time começa com um grande goleiro. É verdade. Você tem um cara lá atrás que dá confiança. Eu acho que o Givanildo vai fazer um bom trabalho. Eu confio no Givanildo desse time do América aí. Agora uma coisa, eu falei o ano passado, na época eu comentava pela rádio, e o Zé Ricardo. Zé Ricardo é outro que tem muita chance. Grande jogador. Depois, quando o Adilson chegou, deixou o Zé Ricardo meio de banda. O Drubs, que também deixou o Zé Ricardo meio de banda. E o Mateuzinho, que estava jogando pela lateral de campo, pelo lado direito do campo, ele ficava muito restrito ali. E ele arrumava correria. Ele tinha muito mais qualidade e capacidade para render muito mais. E agora ele vai compor o meio de campo da América. Ele vai ser o quarto homem do meio de campo. E deixamos três lá na frente, ele soltinho, só na criação. Ele é pequenininho, ágil e tudo. Agora, um cara que tá ficando fora e tudo, o Leandro Donizete. Mas eu não sei. Mas para compor o grupo é excelente. Mas é uma informação, eu não sei. Mas eu acho que o Leandro Donizete só fica no América até ele recuperar a lesão. Eu não tenho, eu até vou atrás dessa informação, mas eu acho que o Leandro Donizete, se não me engano, tem contrato com o Santos até o final de 2019, até esse ano agora. Aí fica livre. Eu acho. Eu me lembro da negociação do Atlético com o Santos e o Leandro foi com um salário muito bom no Santos e, se não me engano, o Atlético oferecia, acho que 1 ano ou 2 anos de contrato para ele, ele foi com 3. Então, nós vamos atrás dessa informação para o nosso telespectador, mas me parece que termina o contrato agora, no final de 2019, e o contrato de empréstimo com o América terminaria agora. Mas aí em virtude da lesão, ele permanece em tratamento, né? Houve esse, digamos, esticou-se aí a permanência dele no América da recuperação. Eu acho que com o Lima também é a mesma coisa. Não sei, não tenho a certeza, mas eu acho que é a mesma coisa. Depois da recuperação total do atleta, ele retorna ao Santos para cumprir seu contrato. Eu não sei. Agora, essa é outra pergunta, né? Será que, no entendimento de vocês, ele seria importante? Nessa composição nova aí do Givanildo, porque o Givanildo, como dizer, é macaco velho em Série B. Ele pode querer manter o Leandro Donizete, principalmente para os jogos fora. Que o Leandro Donizete é aquele homem que fica ali na frente. A turma antiga usava essas coisas. Ele ficava ali como limpador de para-brisa. Aquele cara que corre para um lado, corre para o outro, protegendo a defesa. Pode ser que ele queira manter o Leandro Donizete fazendo esse trabalho. Ali na frente, mas pelo que o Leandro Donizete e pelo que ele joga, eu acho que nesse time do América ele dá para jogar tranquilo. Não, ele é um cara. Depende do esquema que ele é líder, ele lidera em campo, ele enxerga o jogo dentro do campo, mas ele orienta os jogadores. Agora, né, tem que ver essa contusão, mas que a gente fala aqui sempre é o desejo do jogador. Então a gente joga para cima sempre os clubes mineiros, nós nunca vamos deixar de fazer, mas momento é momento.
E você chegar para um jogador, o Leandro Donizete, apesar de veterano, não tem nenhum discurso de fim de carreira. Então o negócio também, então, né, Rodrigo? assim, deixar de retornar ao Santos para jogar o Campeonato Paulista, a Série A novamente do Brasileiro e as competições que o Santos tem pela frente, e jogar uma Série B pelo América, aí já é outro departamento. E tem um negócio que nós estamos fazendo aqui, sem nenhum demérito, mas nós temos que falar em realidade. e tem uma coisa que nós estamos fazendo aqui, que eu acho que eu fui precipitado, porque dessas caras novas que chegaram, a gente tem informação ser mais precisa em cima do Beloso e do Toscano, que nós já vimos, já jogou aqui. Os outros, nós temos informação. Nós não vimos o jogador ainda, nós não estamos lá presenciando o treinamento. Então, essa turma, esses 7 ou 8 que estão lá, que o Gevanildo vai mexer no time, nós não podemos falar A ou B deles, a não ser a partir do momento em que eles se apresentaram no futebol, primeiro, segundo, terceiro jogo. Ô, Mário, mas eu vou até mais longe, viu? Não é? Eu acho que o cuidado tem que existir com o time todo, sabe por quê? É claro que o objetivo do América é esse e a nossa confiança é de que isso vai acontecer. Mas a Série B é um campeonato muito difícil. É pauleira. E o América está reformando o seu time inteiro. É um time inteirinho começando de novo. Quantas vezes nós sentamos aqui nesses anos todos, quem gosta de futebol que está do outro lado também tem o mesmo pensamento, eu tenho certeza. Quando você monta uma equipe, você tem um bom treinador, aí no meio do ano, com 90 dias, 4 meses, você escuta uma frase, não deu liga. Não, mas aqui, não é verdade? É verdade. Então, assim, isso depende de vários fatores. E é claro, na mão de um treinador competente e tão identificado com a instituição como é o Givanildo, eu até acho que isso é pouco provável de acontecer. Mas futebol, gente, a gente tem que ter o pé atrás. todo treinador faz isso, o Givanildo mais ainda. Todos esses jogadores que vieram, teve o dedão dele lá. É isso aí. Só, eu quero fulano de tal que está aqui. Aí, bem lembrado. Eu quero fulano de tal que está aqui. Porque ele conhece a Série. Muitos vieram da Série B. Tem um ou dois só que vieram da Série A, mas os outros são da Série B, que ele conhece isso a fundo. Ele fala, quero fulano, quero... Na cabecinha dele, cabecinha no cabeção, que é cearense, o cabeção dele, já deve estar tudo montado. Na hora que entrar aqui, aí eu acho que é o problema da liga. Vamos torcer para que ela chegue e aconteça. Vamos lá, meus amigos, nós matamos o América aqui no bom sentido. Nesse primeiro bloco do nosso ele fala e olha para mim. Nós matamos e já olha para mim. Eu já venho preparado, Mário Brito. Nós vamos chamar nosso primeiro intervalo. Já nós voltamos para destrincharmos o Atlético e o Cruzeiro nesse BH Esportes do dia 9 de janeiro. Não saia daí. Atrás das portas giratórias, das filas, e acham que você não tem saída. Mas eles não têm para onde ir, porque o poder está nas nossas mãos. Então vem, é só dar um passo. Vem, não precisa pegar senha, a gente vai para onde quiser e não tem que pagar para ver. Nossa verdade não vai mudar. Só vem, essa revolução é nossa! Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você.
Telespectador amigo, estamos de volta no seu BH Esportes, lá foi a bola, para nós agora abordarmos os assuntos lá da Toca da Raposa. E tem notícia que não acaba mais. A primeira delas, quem acompanha futebol, quem gosta do Cruzeiro, já sabe qual é o fim da novela. Arrascaeta, pelo jeito, não é mais jogador do Cruzeiro. Vou deixar esse assunto para vocês dois. Olha, concordo com o doutor Rodrigo quando ele fala novela, mas foi um drama interessante. Melindre. Foi um melindre. Mas foi interessante. E pelo que eu entendo, eu acho que o Cruzeiro se deu bem nessa aí. Porque o Cruzeiro pegou o Arrascaeta, viu um jogador delator que ninguém nunca viu jogar, tá aí treinando. Fez um negócio esquisito, muito mal feito. O diretor passado que fez essa transação. E acontece que o Cruzeiro estava agarrado. O Arrascaeta não quis ficar pela proposta salarial e o Cruzeiro também se sentiu no direito de querer a parte dele. Valorização do jogador, 2 anos bicampeão da Copa do Brasil, e o Cruzeiro então exerceu o seu direito. Ele tinha 25% economicamente, mas na realidade ele tinha o 100%. Quando eu falo 100, é no sentido que só ele poderia transferir. Mas ninguém. Pela essa nova da FIFA, resolução da FIFA aí de 2015 para cá, terceiros não podem ter mais direito de jogador, é só o clube de futebol. Então, olha, nesse apanhado, Itaí jogou duro. Eu tenho algumas críticas ao Itaí, mas nessa aí ele foi muito bem, no meu entender. Aliás, até eu tenho poucas críticas ao Itaí por enquanto. Espero que continue assim, viu, Itaí? Mas que você está fazendo um trabalho, para mim, favoravelmente, surpresa favoravelmente, porque acompanhar o jeito que eu acompanhei você no Ipatinga e ver o que você faz no Cruzeiro, por enquanto eu não tenho nada a queixar, duvidar de nada, absolutamente nada. Mas, a bola é sua, Mário. Passou a bola. Olha, nessa confusão toda aí, a gente vem acompanhando, e uma coisa me deixou assim, não é triste nem chateado, porque em relação ao ser humano, em relação à pessoa. Quando a Arrascaeta veio aqui para o Cruzeiro, em 2015, ele chegou aqui um palito, a camisa sobrava nele. Ele veio, ninguém conhecia, quem que é esse de Arrascaeta? Você lembra que o Vanderlei falou dele? Que tinha que melhorar muito para ser um jogador de futebol? Lembro. Lembra disso? Lembro. Então, o Cruzeiro teve muita paciência com ele, foram quase 2 anos, ele entrava, saía, participava do jogo até achar a posição. Ele começou a evoluir o futebol. Como ele era chamado? Vagalume? Não. É vagalume, mas eu acho que ele ainda é um vagalumezinho. Ele não deixou de ser totalmente, mas quando acende... ele acende assim com 1000 watts. E acende muito mais do que apaga. Como um flash das suas fotos. Tá certo. Gostou? Muito obrigado pelo parte que me toca. Então, a ingratidão é uma coisa assim muito ruim. É o pior sentimento que tem. Então, você faz tudo por uma pessoa, aí no final das contas a pessoa te deixa de lado e vai embora. Foi o que a Arrascaeta fez. Ele ficou calado, ele nem se apresentou, ele foi embora. Ele deveria ter chegado e falado assim, olha, tem uma proposta assim. Todo mundo já está falando isso, mas eu não tive a oportunidade de falar. É que você está ali onde você começou, que você apareceu para o mundo. Ele foi para a Copa do Mundo pelo Cruzeiro, porque o Cruzeiro é conhecido na América do Sul toda. A Arrascaeta estava jogando no Cruzeiro. Ele foi convocado para a Copa, foi lá, participou, voltou, fez o que ele tinha que fazer aqui como profissional. Ele fez o trabalho dele, veio, fez os gols dele, participou, mas como diz o outro, é o famoso chute no balde, né? Você enche, passa a bola aí, Mário. Pá! Para você. Primeira vez que eu pego nela, então. Para você. A questão é o seguinte, gente. No meu modo de entender, a coisa foi boa para os dois lados. Primeiro... eu não estou analisando essa situação. Eu entendi. Você tá, a relação dele relação dele para com a instituição. Agora, eu entendi. Esse camarada, vou usar o termo camarada desse jogador, acabou para a torcida do Cruzeiro, que o idolatrava, acabou. Porque se você pensar, a vinda do Arrascaeta em julho, na Copa do Mundo, eu
participei desse programa e eu dava como certa. Como certa. Você lembra disso? Nós comentamos aqui, ele não volta. Não, eu falei isso. E por que eu achei que ele não voltava? Ele ia arrebentar, né? Porque ele é um jogador muito acima da média. Mas o problema de Copa do Mundo é o seguinte: o Arrascaeta, todo mundo se lembra, quem assistiu as partidas dos Jogos do Uruguai, ele entrou e sumiu no jogo que ele é. Se o Arrascaeta tivesse feito uma das 5 pinturas que ele já fez aqui no Independência e no Mineirão só ano passado, contra o Atlético, contra o América, principalmente contra o América, né, que ele fez 2 golaços, um deles inclusive foi concorreu ao gol mais bonito da FIFA, se não me engano, não é isso? Puskas, o prêmio Puskas. Pois bem, se sai um gol daquele no pé dele na Copa do Mundo com qualquer adversário e jogando mal, mas se fizesse um golzinho daquele, ele seria vendido. Não foi, e digo mais, a perspectiva de quem hoje dirige o Cruzeiro, eu aposto com quem quer que seja, era de vender o jogador. E outra coisa... Porque era importante para o quê? Um clube do tamanho do Cruzeiro precisa equacionar as suas contas. Claro. Como qualquer clube no Brasil que é obrigatoriamente deficitário. Nós temos que lembrar que o Cruzeiro chegou às finais da Copa Libertadores, poderia ter vencido a competição. Chegou ao final da Copa do Brasil e venceu a competição. E tinha time para chegar às finais na frente e ganhar o Campeonato Brasileiro pelo elenco que possuía. E possui ainda. Mas vamos lá. Isso não traz ao Cruzeiro ao equacionamento das suas finanças. O Cruzeiro era o único time do tamanho dele no Brasil a não fazer uma venda grande em 2016, 2017 e 2018. Não. Com um elenco caro, com uma folha cara e com um investimento muito alto na sua comissão técnica e nos seus jogadores nos últimos 2 anos, tanto que montou esse negócio. Por que o Flamengo está nessa situação de chegar e bancar? Paquetá foi embora, aquele... Não, mas o Bandeira deixou a situação... Tem uma outra situação. Não, o Bandeira deixou a situação para o Flamengo bem melhor. Acrescentando a essa sua... Eu ia chegar lá, joga a bola nesse. Manda aí. Então, fora isso tudo, está vendendo um jogador, que é o raciocínio do Rodrigo aqui, foi, como é que chama aquele Moreno, aquele que jogou na seleção? Vinícius. Foi o Vinícius, foi o Paquetá, e um presidente do Flamengo, nos últimos 4 anos, começou a sanear. Ele estava jogando com um time praticamente desconhecido. Mas é isso aí. Mas o Cruzeiro precisava assim de venda. E agora, só para você ter uma ideia, como é que as coisas vão, né? O terceiro goleiro do Cruzeiro está para ser vendido agora. 42 milhões de reais. O Brasão. Antes da gente entrar no assunto da venda do goleiro do Cruzeiro, vamos pedir a nossa equipe técnica mais do que competente para colocar a participação do nosso telespectador aqui via WhatsApp. Não é isso, pessoal? Via WhatsApp. Olá, amigos. Aqui é Celso do Planalto. Itaí Machado, o maior diretor de futebol desse país, conseguiu, num golpe de inteligência, armar toda essa miscelânea aí para vender um jogador absolutamente comum. Absolutamente comum. Por esse valor absurdo. A Arrascaeta não vai fazer falta nenhuma. Tá aí a participação. Eu concordo com ele quando ele faz elogios ao Itaí, mas discordo dele quando ele coloca o Arrascaeta como um jogador comum. Olha, mas quem acompanha aqui o BH, o Afonso é fã do Arrascaeta. E eu sempre batia muito no Arrascaeta. Chamava o Arrascaeta de vagalume, eu ficava danado a ver. Eu estou um pouco concordando aí com o nosso telespectador aí, porque eu acho que também não vai fazer essa falta não. Também acho com você. E de repente eu acho que a solução do Cruzeiro tá lá dentro do Cruzeiro. Fazer falta no Cruzeiro ele não vai fazer falta no Flamengo, porque na hora que ele estiver jogando ele vai fazer falta. Não, eu vou dizer para vocês o que eu acho disso. Sabe por quê? Eu acho que eles estão colocando o Arrascaeta como... A questão para mim, eu só vou dar a minha opinião. A gente tem, o Cruzeiro tem, pegou a minha bola, né, Mário? O Cruzeiro tem um elenco muito qualificado, todo mundo sabe.
Mas o jogador diferente, e ele é diferente. Ele é diferente. Eu acho, essa é a minha opinião, ele faz a falta, ele é extremamente importante no momento certo. E muito técnico. O Cruzeiro tem no Arrascaeta o seu jogador mais inteligente para mim. Tinha. Eu concordo com o Eduardo. Ele teve momentos, principalmente nas competições que não eram tão importantes assim, Campeonato Mineiro, apesar de sempre ir bem nos clássicos, de não ter uma sequência. Vou dar um exemplo aqui, guardadas as devidas proporções, e que a torcida do Atlético, por exemplo, cobra em relação ao Casares, que tem jogo que ele não aparece, que tem jogo que ele some, que também tem um grande potencial técnico. Mas um jogador da inteligência para enfiar uma bola entre dois zagueiros, um drible diferenciado, um jogador que você sabe que vai entrar em campo, que vai ser muito difícil da equipe adversária marcar, para mim, ele era tecnicamente o melhor jogador do elenco do Cruzeiro. Eu acho que, essa ele não vou jogar pedra aqui no Arrascaeta. Tá certo? Diferentemente, na minha opinião. Diferentemente, o torcedor do Cruzeiro, ele tem uma característica, cada time tem a sua característica, e a do Cruzeiro é interessante. O jogador pode ser idolatrado pela torcida, mas se ele fizer isso aqui com o time, hoje, não tô brincando não, quase todo mundo que eu encontrei na rua, não estou nem aí pro Rascaeta. O problema não é nem aí. Não, e aqui, estão misturando as coisas. Não, eu quero chegar, não estou misturando não. Só quem está misturando as coisas? O próprio torcedor. Não. Só um minutinho. Agradecendo a participação, está chegando outra aqui pra gente, a participação do Celso, porque ele foi muito importante. Foi. O que nós estamos conversando aqui é que é uma tendência normal e esperada do torcedor do Cruzeiro estar magoado. Não, isso é característica do torcedor do Cruzeiro. É o que você está dizendo. É uma característica do torcedor. Eu estou fortalecendo o que você está dizendo. Nós temos que separar. Nós temos que separar a coisa. Eu fiz uma análise inicial aqui do homem, do comportamento do homem. Agora, o jogador, ele é jogador. Ele é um excelente jogador. Tá? Ele entra em campo, preocupa a defesa do adversário, cria. Então, existe separação. A torcida do Cruzeiro hoje está fazendo igual o La Fontaine com a raposa e as uvas. O cara está em cima, né? A raposa. Enquanto estava ali, beleza, agora não consegue. Não é isso não, não é por isso não. Não é assim, não pode agir assim. Não, mas não é. Não pode agir assim. Não, está ele a torcida do Cruzeiro não está com ele assim, porque agiu não. O Arrascaeta não fez nada com o Cruzeiro? Não, ele fez, acho que eu estou te dizendo. Então não é por aí. Nós temos que separar o homem do jogador. O comportamento dele de homem, de atleta, coisa que não foi legal. Agora ele como atleta, ele é um excelente atleta, ele vai fazer falta. Agora vamos falar de futebol então. De futebol. Pega a bola aí. Pega a bola. Nós já vamos tocar no assunto que eu quero colocar em pauta ainda em relação ao Cruzeiro, que é as possíveis contratações, os nomes que estão sendo, eu não gosto dessa palavra, mas vou dizer, ventilados agora. Dois, que eu sou totalmente a favor dos dois, e se chegarem os dois. E se esse cara que você vai falar e vier, a Arrascaeta vai ser esquecido. Vou te falar, se você está pensando sobre o Rodriguinho, então não é ele não, viu? Não é ele não. Bruno, é um deles. É o Bruno. Então é o seguinte, ainda não falou, agora só para comentar, só para finalizar o meu ponto de vista. Bem lembrado, nós temos um... Apontou para cima, olha aí. Pois é, vamos pro grande. Tá chamando ali, ó. Mais um telespectador participando pelo nosso WhatsApp. Vamos lá, gente, pode soltar o nosso amigo. Quem que o Cruzeiro vai trazer para repor a saída do Arrascaeta? Ricardo Goulart, Rodriguinho, Bruno Henrique, Keno. Estou falando vários nomes aí, alguém sabe informar qual notícia é um fato verídico, por favor? Nosso amigo não colocou o nome dele. Não colocou o nome, mas se ele perguntar. Mas ele já levantou a bola. Mas se ele perguntar o torcedor do Cruzeiro, você pode ter certeza que eles iam falar Ricardo Goulart. Mas sem chance nenhuma. O Ricardo Goulart. Sem chance nenhuma. O que esse cara está ganhando? Sem chance nenhuma. Não quer nem saber. Aqui, eu ia falar daqui a pouquinho, mas nosso telespectador levantou a bola, a gente vai pegar de primeira. Já pega emenda. Vamos lá. O Bruno Henrique é um jogador que o técnico do Cruzeiro está atrás dele há mais tempo. A contratação do Bruno Henrique é desejada pelo time do Cruzeiro muito antes de se falar em venda de Arrascaeta. Todo mundo sabe. Já tinham feito proposta. Isso aí está acontecendo há meses. O jogador é de Belo Horizonte, é muito bom jogador, é rápido, é veloz, chuta bem, finaliza bem, tem técnica,
E muita gente não sabe que ele é cria da Copa Itatiaia. Copa Itatiaia. Muita gente não sabe. Quando o Santos veio aqui e buscou, muita gente, mas por que o Atlético não fez isso? Por que o Cruzeiro não fez isso? Por que o América não fez isso? E o Bruno Henrique hoje... Quanto é o Bruno Henrique? Não sei, mas... Olha, deve ter os seus 23, 22, alguma coisa. Alguma coisa em relação ao jogador jovem. Então vamos lá. Primeiro, se a contratação do Bruno chegar, se ela se concretizar, o Cruzeiro terá um jogador de finalização e de velocidade a serviço do seu treinador. E aquele cara que está querendo de partir no contra-ataque. Exatamente. É esse cara. Que era o que o Alisson fazia pela esquerda. Isso. O Rodriguinho é o seguinte, como eu hoje discuti com muita gente, e muita gente cada um tem a sua opinião, qual é a verdadeira posição do Arrascaeta. O Arrascaeta começava jogando de uma maneira e já entrou jogando de outra. No campo mesmo ele mudava as 3 vezes. Pois é. Orientado pelo seu treinador porque sabia da sua capacidade. Não é? Então se você falar, o Arrascaeta é um homem de meio de campo, um terceiro, quarto homem de meio de campo com habilidade. Já jogou assim. O Arrascaeta é um homem, puxa o contra-ataque, é um cara mais de velocidade, entra mais do lado esquerdo do campo. Já jogou assim. Principalmente depois que ele veio da Copa do Mundo, que ele aprendeu um exatamente lá. Então é o seguinte, se o Cruzeiro conseguir concretizar os 2 nomes que estão sendo ventilados... É muito difícil os 2. Não. Primeira coisa importante, o Bruno, eu acredito, primeiro, a família dele é de Belo Horizonte, e muitos dizem, hoje em dia no futebol isso não conta muito, nós sabemos o que conta, que é a boa proposta e a perspectiva, mas dizem que ele inclusive é torcedor do Cruzeiro. E outra coisa, e outra coisa, Rodrigo, para o Bruno acontecer, o Cruzeiro dá 2 jogadores, um definitivo para o Santos e um empréstimo. Dizem que até o Raniel estava entrando na jogada. Mas por empréstimo. O Raniel por empréstimo de um ano. O Manuel definitivo. Pois bem, um ótimo negócio. Então, eu acho até que o Bruno Henrique, talvez, se não entrar nenhum outro time que o Flamengo também está querendo, se não entrar uma proposta melhor, de repente ele vem para cá mesmo. O Rodriguinho seria a terceira opção. O Rodriguinho é um jogador de meio de campo. Mas cai pelo esquerdo, pelo lado. Ele finaliza muito bem. Então, agora. Nós vamos ter 2 pés esquerdos. O Rodriguinho do Corinthians, o Rodriguinho teve fases no Corinthians. E esse acende e apaga também aconteceu. Mas depois do Bruno Henrique, se não pintar o negócio do Bruno Henrique, eu vou falar um jogador aqui que o telespectador falou, que se você for parar e pensar para fazer aquela função do Arrascaeta, é o Keno, aquela velocidade dele. Importantíssimo. Agora aqui. Importantíssimo. Rapidinho, só você falando agora de finaliza correndo para a gente poder chamar mais uma participação. Então vamos a ela. Mais uma participação do nosso telespectador. Boa noite para vocês da bancada do BH News. Tá baixo. Eu queria saber se consegue. Ficou baixo. Ficou baixo. Vamos responder para ele. Dá para repetir, gente? Aqui, vamos responder para ele, baixinho. Dá para repetir? Vamos lá. Para vocês da bancada do BH News. Eu queria saber, com a saída do Arrascaeta, se o Diego Ribas, que está de saída do Flamengo, não seria uma boa para o Cruzeiro para substituir o Arrascaeta. Boa noite. Vamos lá. Eu acho que nosso amigo também não citou o nome dele, né? Para que a gente possa agradecer. A pergunta dele é a seguinte. Isso até foi... Muita gente pensou isso. Não, a pergunta dele é se o Diego, que não está renovando com o Flamengo, me parece que o Diego está acertando com um time americano, com o time de Orlando, na Flórida, 3 temporadas, um contrato de 3 temporadas lá. E ele já falou que não quer vir para cá. Eu acho o seguinte, nós estávamos exatamente, não sei se o nosso amigo enviou a mensagem quando nós tratávamos desse assunto aqui, nesse bloco ainda, sobre essa questão de qual posição específica seria a do Arrascaeta. E o Diego é um jogador de meio campo. Eu já vi partidas espetaculares do Diego no Flamengo, mas digo sinceramente, vi partidas onde um jogador daquele tamanho que eu digo importância, daquele currículo e daquela capacidade
não conseguiu levar o Flamengo nem a incomodar o adversário. Vocês querem que eu dê o exemplo? As partidas contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Também. Só o torcedor vai se lembrar. O torcedor vai se lembrar. Um jogador com um salário altíssimo e que, sinceramente, se eu estivesse para escolher, se estivesse na minha mão, eu fosse aquele para botar a caneta ali e assinar, entre o Diego e o Rodriguinho, eu escolheria o Rodriguinho. Inclusive o Rodriguinho é mais elétrico do que o Diego. Agora, o Flamengo já está providenciando, já está de olho no jogador que rescindiu o contrato, foi dispensado pelo clube que ele estava jogando, e que o Flamengo já está de olho nele. Ganso. O Ganso é um assunto... Que pode ir lá para o Flamengo. Não, o Ganso é um assunto de que não existe fim no futebol brasileiro enquanto ele estiver em atividade. Eu tenho a minha opinião sobre ele. Eu acho que se nós aqui somos... O futebol mineiro tem o seu torcedor, o torcedor cobra muito, tem que cobrar mesmo, pela história e pelo tamanho dos seus clubes. Agora, Paulo Henrique Ganso, em qualquer uma das duas equipes, são as equipes que conseguiriam, quem sabe, contratá-lo, com aquele acende e apaga, com o apaga dele, parecendo mais forte do que o acende, muito mais forte do que o acende. Meu amigo, ninguém tinha paciência com ele aqui não. Acho muito. A não ser que você trouxesse o Neymar para jogar com ele, que é outro departamento. Mandar um abraço aqui pro o Alexandre Heleno, que está nos assistindo, o Matusalém, o chefe Matusalém, o Marcelo, o Felipe Dário. Um abraço para vocês. Agora, o Alexandre está falando aqui que gosta do Arrascaeta e vai fazer falta. Ô, Alexandre, eu acho que ele é um bom jogador. Eu comungo com o Alexandre. Mas eu não acho que vai ser essa falta toda, não. Não. Eu sou muito crítico a ele. A minha opinião é a seguinte. Eu vou falar de novo, nós estamos aqui, o assunto Arrascaeta é a bola da vez. Já nós vamos tocar. Obrigado, Mário. Lá vem ela. Já nós vamos conversar um pouquinho sobre o Atlético também, que tem novidades nessa semana, particularmente no dia de hoje. Mas do elenco titular, Robinho, bom jogador. Diferente, tecnicamente, ao nível do Arrascaeta, não. Thiago Neves, baita jogador, prateleira de cima. Tecnicamente, do nível do Arrascaeta, para mim, não. Para mim, sim. Para mim, não. Você acha o Thiago Neves inferior? Ao Arrascaeta? Não. Tecnicamente, com a bola no pé, eu acho. Não. Falo isso tranquilamente. O Thiago Neves é um baita jogador da prateleira de cima, diferenciado, titular em qualquer equipe do futebol brasileiro, jogador de seleção brasileira, mas que os acende apaga com a bola também. Com a bola no pé, para mim, não tem a capacidade e a inteligência do Arrascaeta. Mas peraí, Rodrigo, são dois estilos totalmente diferentes. Não estou falando em posição. Totalmente diferente. O Thiago Neves quando pega a bola. Não, Mário. Eu estou dizendo jogador diferente. Isso inclui. Estou dizendo diferente. Aquele que chega, não estou comparando, é o cara que chega com a bola no pé e você fala, esse cara é acima da média, porque a técnica dele está muito acima do resto. O Thiago Neves é assim. Ele acima, mas não está no nível técnico. Eu não vejo a Arrascaeta. Opinião. E por isso que é bom e futebol, política, religião. Tem mais um. Pessoal. E é por isso que é mais um. Porque eu não acho o Arrascaeta esse nível superior tanto do Thiago Neves, não. Bom, isso aqui é importante, a democracia. Vamos lá, vamos para mais uma participação. Pega a bola aí, Mário. Mais uma do nosso telespectador. Boa noite a todos. Guilherme Ataí, de Bairro Ipiranga, ouvinte assíduo do programa. Estou com o doutor Rodrigo. O Arrascaeta é um craque, vai fazer muita falta para o Cruzeiro. Esse Eduardo Silva aí que me perdoe, mas está com despeito. O negócio foi de um golpe violento que o Flamengo deu no Cruzeiro e certeiro, uma aquisição de primeiro mundo. E o Cruzeiro vai amargar a falta do Arrascaeta, porque é realmente um craque. Aqui, não, deixa eu responder aquele. Eu vou pedir o artigo para todos. Agradecer ao nosso amigo aí. Mas ele se acompanha o BH Esporte, se ele acompanha o BH Esporte, ele vai saber o que eu falo isso há muito tempo, opinião sobre a Arrascaeta. Eu não acho esse Arrascaeta esse supra-sumo todo, não. Despeito, meu amigo.
Não é minha palavra. Sugestão. Não é nem o meu pensamento. Que eu quando foi para sair do Arrascaeta, eu bati palma para a diretoria do Cruzeiro e acho que deveria vender como vendeu. Jogador mercenário. Tá bom, sugestão lá dele. Sugestão. Isso, sugestão para a CBF. Primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, primeiro jogo do Mineirão, Cruzeiro e Flamengo, por favor. Eu acho, já coloquei aqui a minha opinião, só vou dizer o seguinte, vamos só voltar nesse assunto para finalizarmos, dizendo o seguinte, se as duas contratações destes jogadores que nós estamos citando realmente se concretizarem, eu acho que a falta do que o Arrascaeta representava, do nível diferenciado, vai existir fatalmente. Mas esses dois jogadores trarão ao Cruzeiro coisas que o Cruzeiro hoje não tem. Mas aqui, senhor, pode estar lá dentro, a solução de repente pode estar lá dentro. Pode. Pode estar lá dentro. Olha, eu só acho que hoje no elenco, nesse elenco do Cruzeiro, não existe um jogador cabeça pensante do nível técnico do Arrascaeta. Para mim, isso aí é ponto. Nesse elenco. Não, aí não. O Thiago Neves, esse ano, foi muito criticado no ano passado, no ano 2018. O Coisa também. Tanto que quando... O Arrascaeta também. Sim, mas ele foi criticado. Porque esse acende e apaga, não é? Mas ele ainda foi, o Arrascaeta foi fundamental na conquista da Copa do Brasil. Foi fundamental na conquista do Campeonato Mineiro. Se não fosse a bola que ele jogou, o gol que ele fez contra o Atlético, o Cruzeiro poderia não ter sido campeão mineiro. Se não fosse o gol, a pintura que só um cara daquele nível técnico, naquela hora do jogo, faria contra o Corinthians numa final de Copa do Brasil. Isso, qualquer jogador, se a bola estivesse no pé do Raniel, poderia ter sido diferente. Se a bola estivesse no pé do próprio Thiago Neves, poderia ter sido diferente. Por isso que ele era bem pago aqui. Então é o que eu estou dizendo aqui. Que ele era bem pago. É um jogador diferente. Mas isso nós estamos cansados de saber isso. Nós estamos cansados, ele é diferente. O Thiago Neves também é diferente. Dentro da Você quer um jogador mais diferente que o Dedé? O Dedé. Diferente. O Dedé também na posição dele. Então, assim, olha, igual você está falando, o Arrascaeta, que não sei o que. Para mim, se não fosse o Dedé, o Cruzeiro seria. Porque o Dedé também tem. Mário, quando a gente fala de atacante, você pode fazer uma comparação. Não dá para fazer uma comparação. Thiago, Arrascaeta, Dedé, o Fábio. Se não fosse o Fábio, o Cruzeiro não seria o campeão. Nesse aspecto, eu estou falando do craque, do jogador diferenciado. Eu sei quando o time precisa dele, ele aparece. Agora, então, nós só estamos vendo o lado bom. Foi campeão, né? Nós perdemos o Campeonato Brasileiro, porque jogou um time, já perdemos uma Libertadores, ganhamos uma Copa do Brasil, importantíssimo, com um golaço dele. Ótimo, beleza. Mas ele não jogou sozinho, não. Tem outros diferenciados lá dentro. Não tem outro que é diferenciado do que o Fábio. Não estou diminuindo mais diferenciado do que o Fábio. O outro que é o Dedé. Mas aqui, veja bem, só para a gente não deixar o nosso telespectador tem galo aí. Pois é, tem um galo ainda. É que cada um tem a sua opinião. Na minha, um jogador de melhor nível técnico com a bola no pé do elenco cruzeirense, para mim era ele. A bola chegava no pé dele e algo diferente saía. Quem que punha a bola no pé dele? Não. Aí, Thiago Neves. Quem vai lançar para ele no ponto futuro? Thiago Neves. Quem que alimentava, né? Bom, aqui ó. Assunto tratado, venda discutida. E parabéns ao Itair, que fez um grande negócio, um excelente negócio. Participação maravilhosa dos nossos telespectadores. E no próximo bloco, nós ainda temos tempo, nós vamos tratar do Atlético. Vamos chamar o intervalinho. Você acha que vai chegar aqui no Cruzeiro, pegar o jogador e levando assim? Não vai não. Não, o segundo não. Nós vamos chamar mais um. Antes do nosso último bloco, só mais um intervalo. Não, vamos tocar. Vamos embora. Tem direção, tem gente que tem direção. Não vai qualquer que vai chegar aqui levando jogador. Não, tem que chegar aqui e conversar com Mário, já que você está com a sua veia de humor, que você faz tão bem feito. Qual que é mais difícil? Tirar o Arrascaeta do Cruzeiro ou tirar o Patrick do Atlético? Mais uma participação. Eu acho que
Para falar do Atlético hoje, e, ó, o assunto Arrascaeta foi tão importante que nós não falamos do colombiano, Eduardo, Orejuela, que chegou, nós vamos ter muito BH Esportes ainda para falar sobre aqui, o cara, o Jadson, do Fluminense, do volante que veio do Fluminense para o Cruzeiro, mas convenhamos, né? O assunto Arrascaeta realmente é a bola da vez. Antes de falar do Atlético, vamos dar vazão e abertura para o nosso querido telespectador. Boa noite, BH Esportes. Estou aqui assistindo o programa seus e estou vendo vocês falar do Paulo Henrique Ganso. Segundo as informações, fiquei sabendo que o Paulo Henrique Ganso iria vir para o Galo. Pelo amor de Deus, Paulo Henrique Ganso no Atlético, aí ninguém vai aguentar. Casares, acende e apague. Paulo Henrique Ganso também, pelo amor de Deus. Assim eu vou fazer igual o Caixa, aí eu não vou aguentar. Um abraço para vocês. Meu nome é Fabrício. Um abraço, meu amigo. Você é candidato, meu nome? Não, e sabe o que é engraçado? Eu chamei a veia cômica do Mário, nosso telespectador lembrou de primeira. E ele veio aqui lembrando o grande amigo, comunicador Eduardo Costa. Você não vai aguentar. Gente, mas aqui, gente, ele tem razão. Você está coberto de razão. Você já pensou Ganso? Você já pensou Ganso? Com Casares, depois de uma feijoada, o Casares, o Elias naquela preguiça. Aqui, eu concordo com você, viu, telespectador? Aqui não vai dar certo, não. E tem outra coisa, até não é doido, não. Mas que até vai trazer, não tem a menor chance disso. Como falta pouco tempo, já o cara levantou, 30%, 3. Você sabe que aqui nossos competentes cinegrafistas funcionam como os assistentes de linha nos campos. Né? Levanta a plaquinha. Tá cheio de vara aqui. A plaquinha levanta, nós já estamos informados. A respeito do zagueirão que veio. O 1,90m. Outra novela, viu? Centrado. Outra novela. O cara centrado, sabe o que quer, chegou. Bem articulado. Apresentou, bem articulado. Isso ele é mesmo. Ele é um camarada que vai. Saindo o Hever. A defesa do Atlético é Hever. Não, estou dizendo uma coisa. Hever e o Silva, Leonardo Silva, o próximo ídolo da zaga do Atlético. Tem tudo para ser. Tem tudo para ser. Olha, se o Hever der bobeira, a zaga é Igor Rabelo e Maidana. Se o Hever der bobeira, o Maidana pega aquilo ali. Ué. Se der bobeira, pega. Só lembrando ao telespectador, já que o nosso querido Eduardo Silva levantou a bola do Hever, manda aí, Mário. Seguinte, o Hever saiu do Atlético. Magoado, inclusive. Mas todo mundo se lembra por que ele saiu? Seu magoado com ele mesmo. Sabe por que ele saiu? Porque naquela época apareceu um jovem jogador, muito bom de bola, Gabriel, que rapidamente tomou a titularidade do Hever. E convenhamos, era uma perspectiva de venda fabulosa, como foi uma ótima venda, e um jogador que está bem no futebol francês, já ele vai sair do Mônaco, que é o Gemerson, foi colocado para a seleção brasileira, né? Então, assim, só lembrando que muita gente, a memória é muito curta. Nós temos pouco tempo para falar. E o Guga, figuraça. Você percebe o cara é alegre, o cara é vai conquistar. Tive essa impressão também. Ele vai conquistar. Ele tem que conquistar nas palavras. E joga bola, hein? É isso aí. Joga muito jogar bola. Porque só nas palavras aqui nós já estamos cansados. E nesses segundinhos finais de programa a gente tem que abordar o assunto Elias. E que no meu entender... Elias, mas não foi. Eu venho falando isso aqui há muito tempo, que a gente não sabe se amanhã essa notícia não vai ser a verdadeira. Não foi, porque não houve acordo entre Atlético e Internacional. Mas eu estou dizendo isso aqui o ano todo, é a minha maneira de enxergar futebol. Nas entrelinhas, a gente vê no jogador quando ele não está totalmente satisfeito no clube. Você vê, durante um ano inteiro, aquela entrevista atravessada, não estou satisfeito porque eu não jogo na minha posição. Isso, Elias? Eu não estou satisfeito porque eu sinto que um jogador do nível do Elias, de seleção brasileira, um jogador que já rodou o mundo inteiro, jogou Champions League e tal, eu sentia nele uma frustração em relação ao que o Atlético apresentava dentro de campo esse ano. Para mim, como comentarista, eu concordo com você, fazendo a leitura. Eu concordo com você que ele não estava alegre de jogar bola. Se ele sentia nele isso aí. Pode até ser. Não, ele não estava alegre. Nossos assistentes de linha já avisando que está na hora de ir embora, mas só lembrando que nós não estamos avisando, afirmando ou cravando que o Elias vai sair do Atlético. Pode ser que ele fique, e eu acho um bom jogador, e pode ser
muito mais importante do que foi em 2018 para essa equipe que vai, não está sendo reformulada, mas vai ser uma nova equipe nas mãos do senhor Levir Coupe. Pois é, gente, acabou o nosso programa de hoje, já falamos do mercado da bola, convidando o nosso telespectador para estar conosco nesta quinta-feira, onde estará de volta o nosso comandante oficial, Afonso Alberto. Um forte abraço para todos e que tenham uma ótima noite. Amanhã a gente está de volta. Tudo de bom para todo mundo. A BH News, durante sua trajetória, realizou entrevistas com pessoas especiais que contaram histórias incríveis. Histórias que você pode conferir novamente no Review, um programa que vai reexibir